buenas tardes. Viemos para mais uma leitura da onda. Deixa eu baixar esse trem aqui que ficou muito alto. Peraí. Agora sim. Mais uma leitura da onda. Vamos explicar o que é uma onda, mas antes deixa eu tirar as notificações, porque eu tenho TDAH, eu me distraio. O que é uma onda, Vivian? Que trem é esse? É do mar? Tu fala de constelação. É estrela? O que é? Barras de axis? É um ferro que tu bate na cabeça da pessoa? Adoro. Que mais é possível? O que é uma onda? O que é uma onda? Este aqui é o Tzolk'in, nosso querido Tzolk'in. São 260 dias, começa no 1 e vai até o 260. Nascemos no dragão e ascensionamos no sol. Então, uma onda é do 1 ao 13. Depois do 1 ao 13 de novo. Aqui. Do 1 ao 13. E agora a gente chegou nessa onda aqui, ó. Desta queridinha serpente 105. E a gente vai atravessar isso aqui, ó. Que depois eu conto o que é. E vai chegar aqui na Terra. E aí, na próxima onda é a do espelho. Começa tudo de novo aqui. Cada onda, então, é um período de 13, seja 13 dias, seja 13 anos. Uma onda tem um propósito, tem um desafio, tem um serviço, tem uma forma... Enfim, são 13 dias para navegar nessa onda. Você nasceu em uma onda, vou mostrar a minha. Eu nasci aqui, ó, 253. A minha onda é essa aqui, a última. A da estrela, propósito da estrela, ascensiona no sol. Você nasceu numa onda, então você tem um propósito pelo seu nascimento. Às vezes a pessoa nasceu no primeiro dia da onda, no dia ali 248, por exemplo, eu nasci no meio dela aqui, 253. Aqui, se você nasceu com a bolinha, você tem um selo magnético. Você é o início da onda. O seu selo é o próprio propósito da sua onda. E se você nasceu então numa onda, então tem um propósito, tem um desafio, tem um serviço. E eu vou falar hoje sobre a onda da serpente. Vim até de vermelho pra gente falar da serpente vermelha. Essa contagem de tempo é uma contagem mais natural, né? A contagem do calendário, ele tem esse nome porque era sobre os impostos, era uma maneira de contar impostos, né? Então, a lei do tempo traz, o sincronário maia, enfim, traz essa contagem mais natural. A gente tem 260 dias cíclicos, né? Então, a gente faz todo um alto trabalho nesses 260 dias, terminou, começa de novo. E junto com isso tem o calendário das 13 luas. São 13 meses, 13 de 28. A minha voz não tá muito boa hoje. Tá meio arranhando. Eu até pensei em usar o microfone, mas nunca usei microfone em live. Vamos tentar. Tem esses 13 meses de 28 dias. Não sei se vai funcionar não, porque tá piscando vermelho. Deixa carregar. 13 meses de 28 dias. A gente tá agora navegando o 13º mês desses 13, né? No dia 25 de julho tem o dia fora do tempo, que aí é a virada do ano. Começa 26 de julho, um novo ano. Então, as 13 luas andam com os 260 dias misturados. Não, tipo assim, o início do ano é dia 1. Não. Não. Que bom que tá ouvindo bem. É só a sensação de arranhando, sabe? Então, no dia 26 a gente vai começar um novo ano. Enfim, vou falar disso mais perto lá. Mas agora, hoje, a gente começou a onda da serpente. São 13 dias com o propósito de
instinto, sobrevivência e força vital. Tava eu aqui tentando lembrar a terceira palavra. Cada selo tem um conjunto de palavras que são a energia deles, né? Então, sobrevivência, instinto e força vital. Quem é a serpente, né? A serpente é o animal mais perto da terra. Ele rasteja, ele se move, ele esfrega, inclusive, né? Se esfrega na terra. Ele é o animal mais perto da terra. E ele tá convidando a gente a acessar a sabedoria do nosso corpo, a honrar o templo divino, né? Que é o nosso corpo. Gente, a maior parte das pessoas que me acompanha ou pela constelação ou pelo Axis. Esse aqui é uma terceira coisa, porque eu sou dessas, né? A gente nunca tem única fonte de estudo, então essa aqui é a lei do tempo. Ele vai usar palavras que não são as palavras de Axis, vai usar conceitos que não são os de Axis, então traduz aí, faz um translate aí no teu mundo para aquilo que faz mais sentido para ti, tá? Quando a gente fala aqui de sobrevivência, a gente tá falando de manter-se vivo, de todas as coisas que você precisa para viver, né? E eu tava refletindo esses dias o que é a sobrevivência, né? O que é? É só ficar vivo? Tá, mas o que tem mais além de só ficar vivo, né? Você recebe ali um dinheiro que é o dinheiro que dá para comer, é o dinheiro que dá para pagar, sabe, uma coisa ou outra. E além disso, como eu crio além disso, né? Então, já trazendo assim coisas da onda, né? Porque você veio para sobreviver? Só sobreviver? Você veio para prosperar, para criar, para ser generativo, né? E inclusive quando a gente tá doente, né? A gente tá doente, ou tá passando por uma questão, sei lá, financeira. Você tem como ser criativo? Você tem como tá empolgado com as possibilidades? Tá, sabe? Nossa, tem tantas possibilidades. Ou você vai pra escassez, pro peso, sabe? Meio por aí. Uma das energias. A força vital é o que o Freud chamou de sexualidade, né? É o que a galera chama de Kundalini. Enfim, é essa força vital, essa energia que o corpo tem. Inclusive em Axis, né? O Gary fala que o corpo gasta mais energia para digerir o alimento do que ele recebe do próprio alimento. Então, aí já é um outro ponto de vista sobre a energia do corpo, a própria energia, a autoenergia do corpo, né? E aí tem a parte do instinto. E essa, mais do que nunca, é para onde a gente está indo com essa onda. É acessar o que o seu corpo sabe. Então, nesses 13 dias, pergunta pro corpo. Corpo, o que você sabe sobre alegria? Corpo, o que você sabe sobre dinheiro? Corpo, o que você sabe sobre relacionamento? Corpo, o que você sabe sobre... Tananana. Qual é a coisa que você está tentando conquistar, criar, que ainda não criou, né? Ainda não está acontecendo. Então, pergunta pro seu corpo. O que você sabe, corpo, sobre isso? Então, o propósito desses 13 dias é esse. É entrar em comunhão com o corpo, né? Eu criei um grupo para quem tem interesse de navegar comigo esses 13 dias e já começamos com os áudios hoje, né? E exercícios e tal. E é isso, tipo, receber o teu corpo como teu melhor amigo. O corpo é dessa dimensão, ele é desse planeta, você não. Você é um ser infinito, né? Você não é daqui, você não é terrestre. Você é um ser e está usando este veículo aqui, essa bússola para navegar aqui nesse planeta, nessa dimensão, né? E quando a gente vai visitar um outro país, um outro estado, uma outra cidade, a gente pergunta para quem é dali, né? Moço, onde é que é a rua tal? Né? Tá numa estrada, não tá conseguindo se encontrar, vai perguntar para quem é dali. E por que você não tá perguntando pro seu corpo as coisas daqui, né? Você não é daqui, ele é daqui. Então, esses 13 dias é para você entrar em contato com o seu corpo e criar com ele o que o seu corpo gostaria de criar.
O que o seu corpo gostaria de trazer para sua vida? Onde seu corpo gostaria de morar? Onde seu corpo quer almoçar? O que ele quer vestir? É por aí. É puro corpo essa onda. O desafio, como eu falei para vocês, uma onda é 13 dias, né? O desafio, então, é o enlaçador. E o enlaçador, ele fala sobre desapego, sobre morte, sobre deixar ir, sobre igualdade também. E o enlaçador é um selo branco. Os selos brancos são espirituais, eles são mais energéticos, assim. Ele pede pra gente desapegar. A última onda que eu fiz a navegação com mais pessoas juntas, né, no grupo, foi do enlaçador, porque é isso, o processo de autoconhecimento é um processo de desapego. Você tem que olhar para tudo aquilo que disseram que você é e será que eu sou isso mesmo? O que eu não sou, que eu tô achando que eu sou, que eu posso soltar? E tem uma frase aqui do enlaçador que eu adoro. A morte mística do iniciado esotérico como o desapego do mundo e da sua própria forma corpórea. É você entender que você não é seu corpo. Desapegar dessa ideia de que a história do seu corpo, ela é sua. Desapegar de que tudo que passa pelo seu corpo é seu, né? Sabemos? Pensamentos, sentimentos, emoções, sensações são comunicações. Seu corpo está dizendo alguma coisa, está captando alguma coisa. Muitas vezes não é seu, muitas vezes, inclusive, é da Terra. Porque seu corpo é feito da Terra. Então tá acontecendo um terremoto, um maremoto, uma guerra, um não sei o que lá, uma enchente. Seu corpo tá percebendo. Antes dessas últimas enchentes que teve agora em junho, eu fiquei muito mal, fiquei muito doente. Mais de uma semana bem doente, assim. E eu não fazia a menor ideia que era depois, né? Com relação à enchente que tava vindo. Eu realmente não sabia que ia ter uma nova enchente, né? E o corpo tava ali, tipo, já percebendo e sentindo tudo aquilo e me avisando, né? Então, desapegar para atingir o propósito da comunhão com o corpo. Desapega do que não é teu. Porque se tudo que tu captar, tu disser que é teu, tá lascado, né? O Gary fala num livro... eu acho que é o livro do peixe. Eu e o livro do peixe. Se você ainda não leu o livro do peixe, eu vou aí na tua casa te bater. Ele fala que ele estaria lascado, completamente lascado, se ele dissesse para tudo que ele tá percebendo que ele está sentindo, né? Então, tô percebendo um desconforto na garganta, tô percebendo dor no joelho, tô percebendo desconforto no estômago, né? Não é eu estou sentindo, porque quando eu falo que eu tô sentindo, eu tô fazendo o meu corpo sentir isso. Às vezes é só uma comunicação. Esse é o tom 2, que é o desafio. No tom 3, tom é as bolinhas, tá, gente? 1, 2, 3. No tom 3, a pergunta é: como eu posso melhor servir? Melhor servir ao meu propósito de comunhão com o corpo. E quem tá ali é a mão. A mão, tem um rabo ali. A mão, ela... A mão é um selo azul. Selo azul é sempre transformação. Caiu um negócio aqui. Transformação. Como eu posso melhor servir? Pela transformação. Colocando... Esse é o Netuno. Ele tem uma meia comprida e uma curtinha. A transformação é também conhecimento e é também colocar a mão na massa, o selo da mão, né? Então, como eu posso melhor servir o meu propósito de ter comunhão com o meu corpo? Vamos colocar as ferramentas na mão na massa. Vamos usar todos os dias.
Vamos acessar mais conhecimento. E não só. E tem o outro que tá brincando loucamente com a caixa ali. É o filhote. Vamos colocar a mão na massa, vamos acessar mais conhecimento, vamos descobrir o que o nosso corpo sabe. Corpo, o que tu sabe sobre isso? Tá, e o que eu sei sobre isso, né? Quantas vidas eu me desconectei do meu corpo? E agora é a hora de eu me conectar, né? Quanta separação tem sobre eu sou bonita, ou eu sou inteligente, ou eu isso, sabe? Separação de mente, de espiritualidade, quanto que a igreja, né, condenou o corpo como fonte do pecado e tal. E o corpo é a fonte da alegria. Tudo que isso vamos destruir, descriar. Então, colocar a mão na massa, acessar a informação, né? Acessar conhecimento. Que conhecimento eu preciso adicionar para ter mais comunhão com o meu corpo? Talvez seja fazer um processo corporal, talvez seja fazer uma academia, sabe? Qual é a coisa que eu preciso adicionar que vai me trazer mais clareza? De repente, consultar um Nutri, um Neuro, sabe? É sobre isso. Esse é o como eu posso melhor servir o meu desafio. O meu propósito. Aí a gente vai pro dia 4, que é qual a forma de ação. Como eu ajo para acessar o meu propósito de comunhão. E aí a gente tem a estrela. Peraí, deixa eu fazer a pergunta de novo. Qual a forma de ação? Estrela, embelezar, arte e elegância. A estrela fala muito sobre a tua essência, o que é único em ti. Qual a forma de ação para comunhão com o corpo é o que é único em ti e o que é belo em ti. Sabe aquela pergunta, qual a bonita energia por baixo disso? O que tá certo sobre mim? É por aí, né? É buscar a beleza, porque se a gente olha para a natureza, tudo é harmônico, né? Quando tá tendo seca, vem a chuva. Quando tá tendo, né? Teve um monte de água agora. A gente tá tendo uma semana inteira de sol, sabe? A natureza, ela tá sempre harmonizando. Não tem nada errado com a natureza, né? Por mais que a gente diga, isso aqui é ecológico, ambiental, não sei o que lá. Mas a própria terra se regula, tá? É tudo harmônico. Se a gente olhar para o mundo e para nossa vida com os olhos da beleza, né? Da elegância, da harmonia, que é o que a semente, a estrela, ela pede, qual a forma de ação, né? Então, qual é a beleza do teu corpo? Qual é a beleza da terra? Qual é a beleza da vida? Sabe? Tipo, buscar a beleza, encontrar a comunhão com o corpo, porque tudo aquilo que a gente tá julgando, a gente não consegue receber, né? Tô julgando meu corpo por tal coisa, eu não consigo receber dele. Desde de manhã tem umas abelhas entrando aqui. Eu tô dizendo pra elas assim, eu tenho gatos, queridas. Você quer morrer? Porque se tu entrar aqui, o gato vai te pegar. Você tá querendo morrer? Então, se tu olhar pra vida com os olhos de beleza, né? O que tá certo sobre isso? Qual é a energia, qual a bonita energia por trás disso? Até uma doença, né? O que essa doença tá me mostrando? Não é um erro, né? Quando a gente começa a olhar pra vida como tudo é uma possibilidade, nada é um erro, nada é um problema, quanta coisa a gente pode receber que a gente não receberia antes? Então, quanta gratidão você pode ter pelo seu corpo? Quanto mais que você vai poder receber do seu corpo se você tiver, sabe, o padrão de pedir pela beleza, pedir pelo que tá certo, né? A gente cai muito no erro o tempo todo. Isso aqui tá falando isso aqui agora. Onde é que eu tô errada? Qual é o problema aqui? Não, peraí. Tudo tá sempre expandindo e crescendo e aumentando. Então, qual é o convite? Para onde isso tá me levando? Qual é a bonita energia que por trás disso? Qual é a mudança?
que o meu corpo tá pedindo. E se não tiver nada de errado e o corpo estiver pedindo uma mudança, daí meu corpo, eu tava toda tensa aqui, assim, essa parte aqui e até as laterais da cabeça, assim. Eu tive uma crise de enxaqueca absurda. E aí eu fui numa terapeuta que trabalha com biomagnetismo, ela trabalha com uma outra técnica também, que se chama THTC. Eu não vou falar porque eu nem entendo. Mas é um negócio sobre hidratação do tecido conjuntivo, que eu não sei o que significa. E aí, naquilo ali, eu comecei a reparar como eu tranco o maxilar. Quando eu vejo, eu tô assim, ó, na frente do computador. Eu tô assim, com os ombros. E daí eu, nossa, olha o que meu corpo precisou fazer, porque foi uma puta crise de enxaqueca, pra eu prestar atenção em como eu tava tensionando. E não é só tensão física, não é mesmo? É quanta pressão eu tava me colocando, quanta pressão eu tava recebendo de fora. Percebe? O corpo, ele é bem literal, se a gente for olhar, né? Então, qual é a forma de agir rumo ao propósito? É enxergar a beleza, é buscar a beleza. O que tá certo sobre isso? Tá, corpo, o que tá certo sobre isso? Agora eu tô pedindo, ok, quanto mais relaxamento eu posso ter, quanto mais relaxada eu posso ficar. Aí eu sento e faço de propósito. Fico com a boca aberta, sentada assim. Sabe, pra dar consciência corporal de que eu não preciso trancar. Enfim, qual é a bonita energia por trás disso? Pegaram? Na pergunta 5 do dia 5, então a gente tem: qual é a melhor forma de potencializar-me? E depois da estrela a gente tem a lua. A lua tá falando de fluidez, tá falando de purificação e também de perdão. No Tzolk'in eles falam bastante sobre perdão. Eu tenho um ponto de vista diferente sobre perdão, que é: você contratou cada pessoa, cada situação para sua vida. Então não tem nada que ser perdoado, nem ao outro e nem a si mesmo. Mas você pode olhar tipo, eu contratei essa pessoa para me mostrar determinada coisa, né? Uma pessoa que não te honra. Tu contratou uma pessoa que não te honra para tua vida. Onde eu não tô me honrando. Contratei a pessoa que não é, né? Contratei, vocês estão entendendo. Convidei a pessoa pra minha vida. Convidei uma pessoa que não é grata por mim. Ok, onde eu não tô sendo grata por mim. E não é pra ir pro errado disso. Tudo pode contribuir contigo se tu enxergar as coisas como tudo está contribuindo. Então, essa pessoa que não é grata, ok, como eu posso ser mais grata por mim? Pegou? Então, ela também, a lua também fala como eu posso potencializar-me pra gente estar fora de controle. Você tem alguma coisa que você controla na sua vida? Seu corpo tá aí pra te mostrar que não. Que tem um monte de coisa que você não controla, né? Todas as funções que o corpo faz, você não tem controle nenhum. Então, como potencializar-me? A lua, né? Fluidez, expandir, trazer a própria essência. Fluidez, facilidade. Quanta facilidade você pode ter com o seu corpo. Depois a gente tem o tom 6. Como eu posso organizar-me rumo à igualdade? Como eu posso organizar-me rumo à igualdade? A gente tem o cachorro. Acabei de falar sobre honra, né? Não, ele tá correndo atrás da abelha. Vai tomar uma picada. Não faz isso. Não, esse bicho machuca. Pode poc em mim. Como eu posso organizar-me rumo à igualdade? O cachorro fala sobre lealdade. Sobre lealdade primeiro consigo. Não, agora tem duas abelhas. E o gato tá desesperado, peraí.
Socorro, Deus! Quer me controlar? Não tem como me controlar, eu sou um filhote. Daqui a pouco tá com a boca desse tamanho assim, ó, inchada, que levou uma ferrãozada. O cachorro, ele fala sobre lealdade, sobre amor, sobre honra. Ai, meu Deus, para com isso. Você tá se honrando? Você tá sendo grata por você? Você tá sendo leal com você? Ou você tá priorizando outra coisa ou outra pessoa? Quantas vezes a gente tá num trabalho que você não é grato, que não é divertido, que não é alegre, mas você tá ali por causa do dinheiro? Tô dizendo pra você pegar essas coisas e sair correndo agora? Não, porque eu não sou louca de dizer isso pra vocês. Eu tô dizendo que você começa a olhar, isso aqui não me honra, essa pessoa não me honra, esse lugar não me honra, né? Quando a gente vai comprar uma roupa, a gente pergunta, você vai me trazer dinheiro? Se a roupa não vai te trazer dinheiro, é porque ela não vai te honrar. Então, por que diabos você quer uma coisa na sua vida que não te honra? A lealdade do cachorro, ela começa consigo mesmo, né? E a gente pode casar aqui com os 5 elementos da intimidade. Eu tô me honrando? Tô sendo grata? Eu tô tendo permissão? Eu tô tendo vulnerabilidade comigo mesma? Eu tô confiando em mim? Essa pergunta era sobre se organizar. É o ritmo da onda. O ritmo é o tom 6, né? Ele, para você acessar a comunhão com você tá se honrando? Você tá honrando o seu corpo? Eu tenho uma mania muito feia, porque eu tenho muita preguiça de dormir. Coisa de TDAH, né? Eu procrastino dormir. Eu fico acordada, eu tô deitada, mas eu tô lendo, eu tô fazendo alguma coisa, tô vendo um vídeo, não sei o que. E eu fico, tipo, forçando ficar acordada. Ó, viu que eu forcei a boca? Eu fico forçando ficar acordada porque eu não quero dormir. Isso é gentil com o meu corpo? Não. Eu tô honrando o meu corpo com isso? Não. O coitado já tá cansado, exausto. E eu tô ali, eu não quero dormir, eu não quero dormir. Tu também? Então, coisas de TDAH, né? O autismo, qualquer uma desses negócios. Então, qual é o ritmo que eu dou pra acessar a comunhão com o meu corpo? Me honrar. Honrar meu corpo, né? Quantas vezes a gente vai lá e come além da conta, bebe além da conta, ou sei lá, tá usando uma roupa apertada, um sapato apertado. Esses tempos eu tava numa relação profissional que, quando essa relação se rompeu, eu percebi como eu tava apertada. Era como se eu estivesse usando um sapato apertado que eu não tava vendo que tava apertado. Quando soltou, uau, quanto espaço, meu Deus, eu tava apertada e eu nem sabia que eu tava apertada. Apertada, qualquer semelhança, só mera coincidência. Então, o ritmo para acessar a comunhão com o meu corpo é me honrar, honrar meu corpo. Ser grata pelo corpo. E de novo, né? Porque teve ali o da estrela que também falou sobre ver a beleza e ser grata pelo corpo, né? Então, essa foi uma pergunta. Quem me acompanha há muito mais tempo, eu conheci o Access em 2017, mas eu fui fazer curso em 2019 só, né, pra ser praticante. E nessa época aí de 2019, eu falava muito sobre, tipo, tinha muitas questões com o meu corpo, assim, de julgamento, de comida, de várias coisas, né? E aí eu tinha uma guria que atendia lá no meu espaço, que dava curso, que foi com quem eu fiz meu curso, e eu fiz um atendimento com ela um dia, eu falei, né, tipo, meu corpo, não sei o que, não sei o que. E daí ela me deu uma pergunta, que foi a partir dali que abriu toda a coisa da comunhão com o corpo, assim, né? O que eu não sei sobre o meu corpo, que se eu soubesse, eu agradeceria todos os dias.
E foi a partir daí que eu comecei a reconhecer as habilidades do corpo, né? O corpo tem capacidade de cura dos outros corpos, o corpo tem a capacidade de limpeza, né? De energias, o corpo, enfim, muitas capacidades e mágicas que o nosso corpo é. E que a gente só começa a receber quando a gente começa a pedir por isso. Inclusive, quem tá no meu grupo do Whats, o looping que a gente tá fazendo esse mês, eu vou espirrar, é desesconder a mágica do corpo também. Então, esse foi o tom 6. Vamos para o 7. Como eu canalizo os meus serviços aos outros? Quem responde é o macaco. O macaco, ele é uma energia muito divertida. Mas ele é bem cutucante, assim, né? O macaco, ele dissipa a ilusão. Ele tira as camadas. Se tu tá se enganando com alguma coisa, o macaco vai lá e... Tipo filtro, assim, ele tira o filtro, ó. O macaco tira o filtro das coisas, entendeu? É uma ilusão, minha pele não é assim, gente. Eu tenho olheiras. E essa é a ilusão, né, que o macaco tira como eu canalizo meus serviços aos outros, é tirar a ilusão das coisas, é tirar a ilusão de uma crença, é tirar a ilusão de um relacionamento, é tirar, desmascarar, literalmente. E como ele faz isso? Pela magia e pela brincadeira. O macaco é aquele, tipo, tu vai rindo e daqui a pouco tu vê, caiu no precipício, ha, bluff, é assim, essa é a energia do macaco. Ele vai tirando as camadas ali do que tu tá se enganando, né? E ele te convida a rir mais de ti. Então, como eu canalizo meus serviços aos outros? Eu brinco, eu dou risada. Eu compartilho muito das coisas que acontecem comigo, né? E na hora que tá acontecendo é tipo, por que isso tá acontecendo? Mas depois é tipo, isso foi aquilo, isso veio pra nananã. Gente, como a gente é incrível. A gente cria tudo o tempo todo. E se a gente usar essa potência de criar a nosso favor. E se a gente puder rir das coisas que a gente cria. Pega aí uma situação bem cagada que tu tá vivendo e pergunta, como é que eu posso rir disso? Que piada eu posso fazer disso daqui pra eu rir disso daqui? Porque o riso também, ele solta muito mais, né? A gente acha que o choro é uma coisa que faz soltar. A risada solta muito mais. Tu tá ali, tipo, como é que vai segurar alguma coisa quando tu tá rindo, né? Esse foi o 7. Então, como eu canalizo meus serviços aos outros, desmascarando, trazendo a verdade e rindo, né? Vamos rir, por favor, da nossa própria cara também. O tom 8, a pergunta é assim, eu vivo aquilo que eu acredito? E aí é uma chinelada de consciência, porque a última onda foi a onda do humano. Quem estava no meu grupo acompanhou. Eu fiz a jornada dos 13 dias gratuito e era sobre o humano. Humano, no Tzolk'in, é o que a gente chamaria de humanoide no Axis. É você acessar o seu saber, fazer escolhas, e a partir da sua escolha você está influenciando o mundo. Tudo que você escolhe fica disponível para o mundo, né? Você nunca viu ninguém vivendo determinada coisa. Ok, eu escolho essa coisa. A partir do momento que eu escolho, isso fica disponível para todo mundo, para mais pessoas escolherem, né? Então, o que se requer para que a gente olhe para pessoas que estão vivendo algo que a gente gostaria e dizer, nossa, tá disponível, eu posso escolher também. E eu vou ter isso, né? Quando tu faz uma escolha, é escolher a partir de eu vou ter isso. Não importa quando, não importa como, eu vou ter isso, né? Quantas coisas a gente olha, isso não é pra mim. Só numa outra vida. Quanto que a gente usa a idade pra fazer essas coisas, né? De, numa outra vida eu consigo, nessa não tenho mais tempo pra isso.
E aí ele pergunta, você tá vivendo o que você acredita? É uma chinelada no sentido de você acabou de viver 13 dias da onda da escolha. Você tá escolhendo? Você tá vivendo de acordo com o que você aprendeu na última onda? Porque não é uma coisa que a gente escolhe um dia e deixa lá. Não, você tem que escolher de novo, escolher de novo. Ah, não aconteceu ainda? Eu continuo escolhendo o universo. Olha só, eu continuo escolhendo. E tem uma coisa sobre corpo e escolha que veio agora de falar. Minha garganta. Que é o seu corpo. O seu corpo vai ser aquele que vai viver o que você está escolhendo. Então, eu estou escolhendo algo que ainda não tenho. Esse corpo aqui é o que vai viver isso que eu estou escolhendo. Então, você começa a puxar a energia dessa coisa que você deseja. Tá lá daqui 10 anos, sei lá. Tá lá do outro lado do mundo. Você começa a puxar a energia desse futuro, né? Pra dizer, ó, futuro, esse futuro aí que eu escolhi, é esse corpo aqui que vai viver. Começa a puxar a energia dessa coisa pra este corpo. Você tá vivendo o que você acredita? Você tá fazendo escolhas? Você tá perguntando o que eu sei sobre isso? Esse é o tom 8. No 9, como atingir o meu propósito. Lembra? Propósito de comunhão com o corpo. Caminante. O propósito é a comunhão com o corpo. Peraí, só um pouquinho. Ai, cadê minha tela? Não vou ter. Não tem como olhar na tela, eu vou olhar aqui. Aqui. Tom 9 é o caminhante. Como atingir o meu propósito. E o caminhante, ele fala sobre vigiar e sobre explorar, né? O caminhante, ele é duas pontezinhas, assim, ó. Ele acessa o céu e coloca na terra. Então, o que você sabe que é possível trazer para a terra? Eu acesso o céu, né? As possibilidades, aquilo que é lindo, e eu trago para a terra. Acabei de falar sobre puxar energia, né? É sobre isso também. Então, o caminho, como é um quebra-cabeça, o Tzolk'in é um quebra-cabeça, muito divertido. Como atingir o meu propósito? Vigia o teu mundo interior, né? Eu tô pedindo por tantos dinheiros por mês. Ok. Qual é o meu julgamento sobre isso? Quem eu vou ser se eu tiver esse dinheiro por mês? O que dentro de mim não é compatível com esse dinheiro por mês? Sei lá, de repente eu tenho um ponto de vista de escassez que tem que guardar. Sabe, isso é compatível com esse X de dinheiros que eu tô escolhendo por mês? Então, vigia, olha pra dentro, olha o que tu pensa, olha o que sai da tua boca, olha o que tu tá escutando. Você tá ouvindo só notícia de tragédia, de problema, de não sei o que lá? Ou você tá se alimentando de coisas que vão nutrir esse propósito que você tem de X dinheiros por mês? E é só um exemplo. Eu tenho uma playlist no YouTube que eu criei que são só casas milionárias. Tem até castelo lá na playlist, assim. Porque o cérebro não diferencia uma imagem do que você tá vivendo. Para ele, tudo é verdade. Então, eu comecei a acostumar o meu cérebro com a riqueza. Quem quiser, eu posso compartilhar a playlist, só me pedir. E aí eu deixo rodando, tipo, eu tô trabalhando aqui no computador, eu deixo rodando na outra tela, assim, do lado, que o meu cérebro vai se acostumando com a chiqueza. Então, vigia o que passa no teu mundo interior. E o caminhante, ele sabe que tem mais disponível. O caminhante, ele acessa o futuro, ele acessa outras dimensões. Então, como atingir o meu propósito?
Acessa isso que tá lá e traz para dentro e vigia dentro. Comunhão com o corpo, no propósito da comunhão com o corpo. E acessar, né, a serpente é sobre acessar a força vital, acessar a energia do corpo, o saber do corpo, né? Esse veículo que a gente está usando aqui neste joguinho dessa dimensão. O que esse corpo gostaria de experimentar, né? Criar com o corpo. Você inclui seu corpo na criação? Ou você diz assim, eu vou escalar o Everest. E o corpo tá tipo assim, mas eu gosto tanto de... Como é que é o nome? Aquelas piscinas naturais quentes lá, né? E a pessoa querendo ir lá no frio e o corpo... Eu gosto tanto do quentinho, eu queria uma piscina térmica. Os gatos. Próximo tom, no dia 10. Como aperfeiçoar o que eu faço. Depois do caminhante, nós temos o mago. O mago, ele fala sobre presença. E a presença, ela me traz... O mago, ele me traz uma energia de observador. Quando você se torna um observador da vida, das pessoas. Esses tempos eu saí fui com a minha mãe levar ela numa consulta, depois a gente foi tomar um café numa cafeteria. E eu fiquei olhando, assim, as pessoas, né? Porque eu sou caminhante. E eu fiquei olhando o comportamento das pessoas, né? Sou muito observadora. E o jeito que as pessoas interagem, como elas se posicionam, sabe? É tão interessante porque a gente sendo a gente não percebe muito como o outro, como as pessoas estão vivendo no mundo, tipo assim, né? E era um lugar que era tipo, era um hospital, era, sabe, no centro da cidade, não era, sabe, assim, totalmente fora da minha bolha. E eu fiquei observando, assim, né? O que a pessoa pensa sobre ela mesma, que faz ela tá agindo dessa maneira. Foi uma pira muito louca, assim, né? Tipo de... Que interessante, né? O jeito que o mundo funciona. Foi tipo um... Oh. O mago, ele faz isso. Ele observa. E por observar, ele recebe. Ele não tá ali no meio, chafurdando na coisa. Ele tá olhando. Como realmente um observador. Eu não tô ali interagindo com... Eu tô de fora olhando. E aí eu recebo. Porque a gente acha que receber é dinheiro, né? Receber é receber informação. E aquilo me trouxe tanta consciência, né? A gente acha, sei lá, tá tanto tempo buscando autoconhecimento, buscando consciência. Ai, não sei o que, eu tô lascada. Não. E daí tu vai olhar no mundo, as pessoas, é tipo... Oh, eu acho que eu não tô tão lascada assim. Eu acho que o meu corpo, né... sabe alguma coisa. Eu acho que tem alguma coisa aqui que eu tô fazendo... de bom, de certo. Vocês entenderam o que eu tô falando? O mago, ele te convida a observar tudo. Como você aperfeiçoa o que você faz. É observar, que nem eu falei da coisa da mordida, né? Gente, às vezes eu tô dormindo, eu acordo assim, ó. E eu, cara, o que é isso? O que é isso? Eu comecei a fazer pergunta, o que é isso? O que é isso? Por quê? Porque eu comecei a me observar. Era uma coisa completamente automática. Agora eu tô observando. Aí esses dias me veio. Será que isso tem a ver com autismo? Dito e feito. Bruxismo e autismo tem relação. Tem várias coisas lá. Achei na internet várias pessoas falando sobre isso. Olha aí, já temos mais uma pista. Entende? Quando você começa a se observar, você se aperfeiçoa.
É sair do automático para receber a informação, para receber a consciência, né? E eu comecei a olhar as pessoas na rua assim, olha só, essa pessoa tem esse padrão, porque o corpo que a pessoa está criando é baseado nos julgamentos dela. Quanto julgamento você tem de si e do seu corpo que está enfeiecendo você, que está engordando você, que tá emagrecendo você. Teve uma época que eu fiquei muito magra. Eu acho que eu tinha uns 40 e pouquinhos quilos, assim, tipo, muito magra. Não tinha mais peito, não tinha mais bunda, não tinha mais nada. Então, quanto ponto de vista eu tava tendo ali? Muito. De mim, da minha saúde, da minha capacidade. E foi um período de trevas. Então, que pontos de vista você pode observar que estão criando o seu corpo? Se você se coloca como observador de você... eu tô fazendo de novo, tô apertando, ok. Ok, quem pode contribuir com isso? Ok, como eu posso mudar isso? Você tem que se observar para se aperfeiçoar. Lembra que a gente tá falando de corpo. Então, qual é o padrão de comportamento com o seu corpo? Teve uma época que eu odiava todo e qualquer serviço doméstico. Fazer comida, limpar a casa, lavar roupa. Eu odiava, era um negócio que eu olhava assim, tipo, que perda de tempo do cacete. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu quero saber, eu quero pesquisar, eu tô sempre lendo alguma coisa diferente, estudando uma coisa diferente. Então eu achava as coisas materiais da lida diária insuportáveis, irritantes. E daí um dia eu comecei a olhar mais pro corpo. E aí eu comecei a ver que tudo isso fazia parte do corpo. A casa tá arrumada. Hoje de manhã me deu a louca, eu fiz uma faxina, mudei coisa de lugar, não sei o que. Fui correndo tomar banho antes de vir aqui na live, porque eu tava podre da faxina. Porque é alegre pra mim agora ter a minha casa organizada. É gostoso fazer uma comida. Eu tô fazendo pro meu corpo. Eu comprei um monte de suplemento e coisa de limpeza de metal pesado, não sei o que, porque é pro meu corpo. Sabe, tu vai mudando o ponto de vista. Tipo, como eu posso agradar mais meu corpo? Como eu posso mimar mais meu corpo? E esse ano eu vou falar, tá um frio gigante, tá todo mundo reclamando de frio e eu não sinto frio. Foi um problema que eu tive a minha vida inteira. Muito frio, muito frio, muito frio. Esse inverno não tô sentindo frio. Eu tô de perna de fora. Meu corpo, tipo, me presenteando com eu não sentir frio, sabe? Claro, tem dias que são bem mais frios e tal. Mas, entende? O corpo, ele vai te comunicando, ele vai te devolvendo. Eu tô morando num lugar que não é tão frio, provavelmente, né? Porque a casa da minha mãe era muito fria, eu passava muito frio lá. Então, tudo isso é corpo, né? A comida é corpo, dinheiro é para o corpo. Se você odeia seu corpo, se você tá separado do seu corpo, se você não tem comunhão com ele, como o dinheiro vai vir para você? O ser mental não precisa de dinheiro. O ser infinito, potente, gigantesco, não precisa de dinheiro. O seu corpo, sim. Então, como você pode incluir o corpo na sua vida? O que o seu corpo gostaria de criar? Às vezes a gente quer criar uma coisa, mas o corpo gostaria de outra coisa. Que nem eu falei o exemplo lá do subir o Everest. O meu corpo, ele vai olhar pra mim e dizer, querida, eu vou dar uma caganeira, eu vou criar uma doença, qualquer como a gente não vai pro Everest. Como aperfeiçoar o que eu faço? Já foi. Foi, né? Foi. Como liberar e deixar ir. Vamos olhar aqui. 11. Águia. Como liberar e deixar ir é enxergar. Eu gosto muito do selo da águia, eu gosto muito dele.
serpente é o animal mais perto da Terra e a águia é o mais distante. Então, a águia, ela vê a grande cena. Ela vê os takes da novela, os episódios da série. A águia enxerga tudo. Ela não tá com a cara enfiada na terra. Ela enxerga tudo. Então, qual é a pergunta? Como liberar e deixar ir? É entender que tudo é um pedacinho da coisa. O que eu tô vivendo agora tá criando amanhã, que tá criando depois, que tá criando depois. Então, o que eu tô vivendo agora foi de ontem, ou de muito antes disso. Ok, não tá divertido? O que eu posso mudar aqui? Qual é a próxima escolha que muda isso? Ontem eu tava lendo o Avançado de Dinheiro, do Gary, e ele fala, você criou as montanhas intransponíveis para você mesmo. E ao invés de ter que ir lá, tipo, marretar a montanha, como eu posso contornar isso? Não parece bem mais fácil? Como eu posso contornar isso? Então, como eu libero, eu enxergo que tudo é só um pedaço da jornada. Não tem nada definitivo, né? A sua conta bancária não determina quem você é. Seu estado de relacionamento não determina quem você é. Seu corpo não determina quem você é. É só um fucking pedaço da coisa toda. E qualquer dificuldade é só mais um pedaço. Né? Não tem noite que dure para sempre, qualquer coisa assim, né? Daqueles ditados. Ok, isso é um pedaço, qual é o próximo? E como eu contorno isso? Como eu mudo isso? Mas é possível, é só continua. Apenas continue a nadar. Como liberar e deixar ir. E vamos lá, né? Liberar. Também é sobre... Vamos desapegar? O desafio já é o enlaçador, mas no dia 11 ele pergunta exatamente isso. Como eu libero? E aí, puta que pariu, quanta crença a gente tem sobre corpo, sobre envelhecimento, sobre energia, né? Ai, quanto tempo eu tenho que dormir para ter energia? Pergunta pro teu corpo quanto tempo ele quer dormir. Se não tá querendo acordar de manhã, talvez tu não tenha uma vida que seja tão divertida assim para acordar empolgada. Como eu posso ter uma vida que eu acordo empolgada? Não há bem que dure para sempre e não há mal que seja eterno. Exato. É só um pedacinho da jornada. Continua. Qual é o próximo passo? Ok, tá essa meleca aqui agora. Como eu contorno isso? Como eu mudo isso? Você tá criando tudo. Tudo. Qual é a próxima escolha? Gente, quanta crença a gente tem sobre corpo, sobre envelhecimento, sobre hormônios, nutrientes, alimentação, sabe? Qual é a comida que vai ser orgástica pro meu corpo? Às vezes, esses dias, o meu corpo queria laranja. Laranja de umbigo. Será que vocês chamam de laranja de umbigo também? É aquela que tem uma bolinha em cima que sai o umbigo? E era tipo laranja o tempo todo ele tava pedindo laranja. Nossa, eu comi aquilo, parecia que eu nunca tinha comido laranja na vida. Era o que o corpo queria. Hoje eu quero comer laranja? Não. Como liberar e deixar ir já foi. Dia 12. Como dedicar-me a tudo que tem vida. E aí, depois do... guerreiro. Deixa eu só confirmar. É porque eu não tô com a onda na minha cara. Então, 12 é guerreiro. Como dedicar-me a tudo que tem vida. Questionar, intrepidez e inteligência. O guerreiro, ele é esse símbolozinho aqui, ó. É uma interrogação. Ele tá dizendo... Se pergunta, se questiona, se coloca em dúvida.
Não acredita em tudo que tu pensa, não acredita em tudo que tu lê, não acredita, não acredita. Se pergunta, isso aqui faz sentido pra mim? Isso aqui, por exemplo, eu comprei magnésio, comprei vitamina B e comprei esse outro negócio aqui que é cúrcuma, vitamina D3, vitamina K2. Todos os dias eu pergunto, corpo, qual tu quer tomar? Ah, eu tomo o que ele pedir. Eu não tomo todos os dias a mesma coisa no mesmo horário. Por mais que tenha instrução ali, eu pergunto pro meu corpo, qual que tu quer tomar? Aí teve um dia que ele pediu 2 da vitamina B. Eu, tá bom. O que eu vou discutir com o meu corpo? Eu não. Eu perguntei, ele me disse, eu vou lá e vou fazer o que ele quer. Comprei um negócio de desinflamação e metais pesados, não sei o que, não sei o que. Ele não quer todos os dias o mesmo. Porque tem que tomar uns 3, não sei o que, vários dias. Se pergunta o que funciona pra ti, o que funciona pro teu corpo. Teu corpo não é um corpo humano. Teu corpo é um corpo humanoide e funciona diferente. Você não precisa ter as mesmas doenças humanas, você não precisa ter um envelhecimento humano, você não precisa funcionar como um corpo humano. Se questione tudo. Nossa, quantas vezes a gente tá conversando com alguém e a pessoa fala sobre idade, né? Ah, porque na idade, né, que a gente tá... Eu olho assim... Eu não. Eu não. Muito obrigada. Não quero esse ponto de vista pra mim. Interessante ponto de vista. Tem esse ponto de vista. Como dedicar-me a tudo que tem vida? Então, pergunte-se. E que escolha você pode fazer também com o seu corpo, né? Qual é a escolha? Ok, até então eu tava carregando as doenças genéticas da minha família. Ok. Corpo, você quer criar essa doença? Você quer carregar isso? Você quer realmente... repetir o que aconteceu, né? Minha tia, minha mãe, tudo tiraram o útero. Corpo, é isso que você quer? Talvez seja, talvez não. Então, que outra possibilidade tem disponível? No último dia, então, a gente chega na transcendência da onda. Transcendência, enfim, né? Fizemos a espiral, chegamos ali no último dia. E aí a pergunta é como aumentar a minha alegria e meu amor. E aí a gente tem o selo da terra. Eu achei tão bonito quando eu vi, porque o corpo é feito da terra. E aí o meu propósito é ter comunhão com o meu corpo e na transcendência a gente tem a terra. Como aumentar a minha alegria e meu amor à terra? E o selo da terra, ele fala sobre sincronicidade, sobre evolução e sobre navegação. E a terra fala sobre movimento também, né? Se a gente olhar para o nosso corpo, quantos processos estão acontecendo aqui? Ó o gato. Quantos processos estão acontecendo aqui que eu não tenho a menor noção, não tenho o menor controle. E o corpo tá ali, tá digerindo, tá produzindo, tá não sei o que, transformando oxigênio, transformando o que eu comi, Quanto movimento tem no corpo e qual é o movimento que o seu corpo tá pedindo, né? Você tá pedindo pra caminhar, tá pedindo pra correr, tá pedindo pra dançar, tá pedindo pra andar de bicicleta. Qual é o movimento? Correr barras. Qual é o movimento que o seu corpo tá pedindo? E na transcendência, né? Como aumentar a minha alegria e meu amor é o que mais? E o que mais? E o que mais eu posso adicionar? E o que mais é possível? A Terra, ela fala sobre a sincronicidade também, né? Então, você tá pesquisando... Por exemplo, quem de vocês está procurando alguma coisa sobre insônia? Só que eu já falei 2 coisas de sono, né? Inclusive o magnésio, eu acho que é bom pro sono também. Isso é uma sincronicidade. Se alguém de vocês está buscando isso e vê essa live, né? É uma sincronicidade. Tem aí uma pessoa falando daquilo que eu tô procurando. Então, observar a sincronicidade. De novo, observar, né? Interessante.
né, prestar atenção nas pequenas coisas. Entrou no Instagram, tem ali uma postagem falando de exercício físico, falando de alimentação. E uma coisa muito que me lembrei agora, a Xena uma vez falou, eu não vou lembrar onde, que quanto você tá desnutrido da consciência. Você está se permitindo ser nutrido pela consciência? E muito dos sintomas de TDAH, quando eu tive a minha maior crise, assim, eu tinha muita crise de várias coisas do TDAH, era porque eu tava desnutrida. E aí eu vi ela falando disso e eu comecei a pedir, né? Nutrição da consciência, mas não só da consciência, a gente também tem que nutrir o corpo com outras coisas, mas você permite que a consciência te nutra? Você permite que a terra te nutra? Se você puder receber a nutrição da terra. Como aumentar a minha alegria e meu amor? A terra. Gente, isso foi uma leitura, acho que foi longa, né? Ai, 1 hora. Gratidão por todo mundo que passou por aqui, quem vai assistir depois. Quem quiser participar da onda inteira comigo, né? O acompanhamento começou hoje. Dá pra entrar ao longo da onda, enfim, tem lá os áudios disponíveis. E a gente vai explorar tudo isso, vai explorar uma coisa que eu não falei aqui, que é sobre sexualidade. Kundalini e tal, essa parte toda aí mais sexual. Não falei muito aqui sobre isso, mas é sobre prazer, sobre força vital, sobre essa autogeração de energia, né? Com o corpo. Eu acho que eu falei bem no começo sobre o livro, ou foi no grupo que eu falei? Já não sei. E é isso, quem quiser participar, é só me chamar ou acessar ali o link da bio. E essa, então, foi a onda da serpente começando hoje, tá? Vai até dia 19. É uma contagem de tempo que tá acontecendo no mundo todo. Hoje, inclusive, é um dia bem interessante, né? Tem portal ali 7/7, parece que tem alguma coisa astrológica rolando hoje também, não sei o que, em Gêmeos lá, que eu não acompanhei muito. Mas o que a gente pode receber do nosso corpo hoje? O que o nosso corpo pode receber da Terra? E o que o nosso corpo pode receber do universo? O que o corpo pode receber do nosso ser? E o que o ser pode receber do corpo? Né? E quanta sabedoria o corpo tem que a gente nunca recebeu, que a gente pode receber nesses próximos 13 dias. E o que mais é possível? Beijos, vejo vocês no grupo ou no outro grupo.